Olá, beleza, elite da língua portuguesa? Tudo bem? Bacana mesmo? Vamos detonar juntos? Galera, na aula passada eu falei com vocês da morfologia, ó, leia aí por favor, né? Trabalhar dentro do texto as classes gramaticais. Falei de 3 áreas: área dos nomes, área dos verbos e área dos conectivos. Conectivos são elementos que estabelecem ligação. Falei das 3 áreas, né? Mostrei algumas relações. Falei também do eixo, algo importante que eu falei com vocês aqui, do eixo paradigmático, que é o eixo vertical, o eixo sintagmático horizontal, que é olhar a comunicação de termos regentes e termos regidos, né? Olha só, agora vamos aqui, eu gosto desse trechinho também aqui, muito bacana. Eu quero aqui que você note que nós temos nos 3 primeiros trechos a mesma unidade vocabular. A mesma unidade vocabular. Né? A mesma. A mulher forte é uma inovação do capitalismo. Aqui é um artigo, aqui é um substantivo e aqui é um adjetivo. Forte, aqui, olha para mim, não é adjetivo, porque é forte. Não, não. Você tem que olhar o texto. É adjetivo porque está caracterizando o substantivo. O regente aqui é mulher. Está lembrado das áreas dos nomes? Da área dos nomes, o substantivo não é o regente? Beleza. O segundo, muito básico, vamos lá para o slide? O forte vencerá se souber ser fraco. O é um artigo, esse é um exemplo que eu sempre dou, e aqui é um substantivo, porque eu já falei lá na área dos nomes, artigo é a palavra, ó, que sempre se refere a um substantivo. Então ele substantiva as palavras, isso aqui a FGV cobra como derivação imprópria, mas o CESP não é de cobrar isso. Beleza, esses nomes. Derivação imprópria. Ó, agora. Os ventos de uma nova realidade sopram forte. Eu estou falando de realidade forte, de ventos forte, ou o verbo sopram forte é um advérbio. No sentido de sopram fortemente. Aqui nós temos aquela que eu falei da adver, na aula passada, bialização do adjetivo. Eu tornei um adjetivo advérbio sem acrescentar o sufixo mente. Eu tornei um adjetivo advérbio sem acrescentar o sufixo mente. Sopram forte, no sentido de sopram fortemente. Então eu quero que vocês notem, olha aqui para mim no quadro, que nós temos a mesma unidade vocabular. Se você considerar o eixo horizontal com 3 classificações diferentes. A primeira é adjetivo, porque caracteriza o substantivo. A segunda tem um artigo se referindo a ela, é um substantivo. E a terceira é um advérbio de modo, porque possui uma relação com a forma verbal sopram. Me entenderam? Me entenderam? É isso. Sopram fortemente. Sopram forte, no sentido de sopram fortemente. Relação com o verbo. Então, olha aqui, eu gosto muito desse exemplo, porque no eixo paradigmático, ou seja, vertical, se eu tirar a palavra forte, vamos lá, para ilustrar melhor para você, ó, vamos aqui, vamos lá para o slide? Se eu colocar o forte aqui, é igual a um adjetivo. O homem forte, a mulher forte é um adjetivo. Mas no eixo horizontal, olhando regente e regido, o primeiro é um adjetivo, o segundo é um substantivo e o terceiro é um advérbio. Então, o que determina, olha para o gato,
uma classe de palavra dentro do texto é o eixo horizontal, ou seja, a comunicação entre regentes e regidos. Gente, parece bobagem que nós estamos fazendo, mas isso vai te ajudar muito em análise sintática. Muito, muito. Vamos pegar a última? Essa última aqui eu quero que você faça o seguinte, marca texto, vamos lá meus amores, vamos detonar a elite da língua aqui com o gato, eu quero que você arrebente. Ó. Os ventos de uma nova realidade sopram com muita força. É mais de uma palavra, é uma locução adverbial. Uma palavra que se refere a verbo é advérbio. Se eu falo assim para vocês, estou aqui, ideia de lugar, está se referindo ao verbo, é advérbio. Se eu falo para vocês, estou em Brasília, estamos aqui, estou em Brasília, é mais de uma palavra? Está se referindo ao verbo? É uma locução adverbial. Então, uma palavra que se refere a verbo, advérbio. Mais de uma palavra, locução adverbial. Agora aqui, eu tenho uma locução adverbial. Então, eu quero você esperto com isso. Muito esperto. Beleza? Sopram com muita força. Agora eu te pergunto, qual é a classe morfológica? Aqui, só da palavra muita. Tudo junto é uma locução. Mas o que o muita é aí? Pense aí na sua casinha, no seu trabalho, não sei onde você está estudando agora. Pense aí, meu amor. O que você acha deste muita? Você entendeu? Uma palavra que se refere a verbo é advérbio, mais uma palavra locução adverbial. Se tiver com dúvida, ó, é só você voltar lá, a área dos verbos. Ó. Advérbio é uma palavra que se refere a verbo. Mais uma palavra locução adverbial, que é a locução, né? E a gente está no início, a gente vai fazer muita coisa boa juntos aqui ainda. Você pode esperar. Você vai ficar fera, eu te garanto. Gente, esse muita, tem muita gente. Olha aqui pro gato. Que vai falar muita intensidade. É um advérbio de intensidade. Você deve estar aí em casa agora. Professor, parece que você está dentro de mim. Eu acabei de pensar isso, advérbio de intensidade. A maioria sim. A maioria tem uma visão vertical, uma visão cristalizada, petrificada. Mas tome cuidado, você tem que olhar regente e regido. Olhe para mim. Para mim não, para o slide. Esse muita se refere a quem? A força. Tudo junto é uma locução, a expressão inteira. Mas força sozinha é um substantivo. Então, essa palavra muita está se referindo a um substantivo. Se refere a um substantivo. Palavra que se refere a substantivo. Isso aqui é um pronome, chamado de pronome adjetivo. Mas eu quero que você saiba que é um pronome. Porque quando você pega, se refere a substantivo, não pode ser advérbio. Porque para ser advérbio, galera, tem que se referir ao verbo. Olha aqui, para mim. Para ser advérbio, tem que se referir ao verbo. Um adjetivo ou outro advérbio. Força é substantivo. Então vamos parar para pensar. Tem como muita ser uma qualidade da força? Não, não é adjetivo. Locução adjetiva, não, vou mostrar, é sempre com preposição. Artigo muita não existe, é um pronome. Depois nós vamos dar os pronomes indefinidos, nós vamos chegar lá, pode ter certeza. Tá? Mas muita é um pronome. Vocês vão estudar comigo também que todo pronome que acompanha o substantivo é um pronome adjetivo. Qualquer pronome que acompanha um substantivo expresso, nós vamos chamá-lo textualmente de pronome adjetivo. Mas vocês vão chegar a esse nível, espere um pouquinho. Mas eu só quero que você note que aquele muita não há como ser advérbio. Porque para ser advérbio tem que se referir ao verbo, um adjetivo ou outro advérbio. E ele se refere ao substantivo. Força não é um adjetivo. Força não é advérbio, força é um nome. Professor, é verdade, meu bebê. Então, e outra coisa, muita... Toda palavra que se refere ao substantivo concorda com o substantivo.
Eu não falo alunos inteligentes. Eu falo alunos inteligentes. Eu falo aluna bonito. Não, aluna bonita. Toda palavra que se refere ao substantivo vai flexionar. Beleza? Eu falo muito problema, mas se eu colocar problemas, eu vou falar muitos problemas. Flexiona a palavra, que é feminino, força que é feminino. E tem um detalhe que você tem que anotar aí agora. Vamos lá para o slide? Não pode ser advérbio também, galera? Porque o advérbio, vamos anotar aqui, é uma classe de palavra invariável. Não há flexão de gênero nem de número. O advérbio é uma classe de palavra invariável. O advérbio é uma classe de palavra invariável. Não há flexão de gênero nem de número. Estão me entendendo? Estão me entendendo mesmo? Então não há flexão. Não há. Não há. É invariável. É invariável. Muita força. Né? Muita se refere à força. Força é feminino. Todos estão me entendendo? É isso. Já não tem como ser. Daqui um pouquinho nós vamos trabalhar os advérbios. Então eu quero trabalhar agora com vocês pronome. Porque eu falei em pronome adjetivo, né? Então eu quero que vocês notem. Quero trabalhar uma definição textual com vocês agora. Pronome é uma palavra variável que acompanha ou substitui o substantivo. Isso é fantástico. O pronome, olha para o gato, tem dois papéis. Ele vai acompanhar um substantivo ou substituí-lo. Leia lá. Ou substituir a expressão nominal. Há no contexto oracional dois tipos de pronomes. Pronome, substantivo. Substitui o substantivo. E pronome adjetivo. Textualmente, nós vamos ter dois pronomes. Existem só dois tipos de pronomes na língua portuguesa. Textualmente, na visão textual. Eu sei que existem aquelas classificações. Pronome possessivo, pronome demonstrativo, pronome pessoal do caso reto. Nós vamos estudar. Mas textualmente, nós temos dois tipos de pronomes. Só dois. Pronome adjetivo e pronome substantivo. Olha aqui um exemplo. Por uma mensagem de celular, Antônio relatou a um dos irmãos, a Selma: sem chance, meu querido. A notícia é triste, mas eu vou fazer o quê? Certeza absoluta que ela está morta e os filhos dela também. Olha só. Por uma mensagem de celular, Antônio relatou a um dos seus irmãos. A Selma, sem chance, meu querido. A notícia é triste, mas eu vou fazer o quê? Certeza absoluta que ela... Esse ela é um pronome que substitui no texto Selma. Por isso que nós chamamos... Eu sei que é um pronome pessoal do caso reto, a gente vai estudar esses nomes, mas textualmente nós vamos chamá-lo de pronome substantivo. Nesse caso, ele está substituindo um substantivo. Ele está substituindo um substantivo. Por isso que é chamado de pronome substantivo. Entenderam? Por isso que ele é chamado de pronome substantivo. Porque ele substitui o substantivo. Professor gato, é verdade. Então, lá na tabela, nós já temos... Deixa eu só te mostrar. Vou acrescentar algo. Nós temos... o pronome adjetivo é qualquer pronome que acompanha o substantivo. Existe o pronome substantivo. Ele equivale a um substantivo. Agora, professor, e um pronome adjetivo? A gente vai ter exemplo aqui. Eu coloquei exemplo de tudo, cara.
Ó, agora pega a próxima. Talvez seja isso. Talvez seja isso, o segundo trecho, que os cubanos tentem reduzir com a recorrente expressão. País de loucos. Fazia bastante sentido ouvir aquilo, e talvez faça ainda mais sentido no dia de hoje, em que uns tantos no país e outros tantos, tal, choram a morte de uma das revoluções mais. Tem mais coisas, mais pronome para eu trabalhar aqui, mas eu quero te mostrar o seguinte. Esse bastante não é um advérbio de intensidade, porque ele acompanha sentido. Sentido, meus amores, é um substantivo. Para ser advérbio, tem que se referir a um verbo, a um adjetivo ou outro advérbio. Se refere a um substantivo. Bastante sentido seria muito sentido, uma quantidade indefinida. Seria aquele tal do pronome indefinido? Nós vamos chamar de pronome adjetivo, porque acompanha um substantivo expresso, acompanha um substantivo escrito, um substantivo escrito, expresso, né? Bastante sentido. Vocês já viram falar do pronome indefinido? Sim, muito sentido, uma quantidade indefinida, não dá para mensurar. Então, textualmente, galera, vamos lá. São quantos tipos de pronomes? Textualmente, só dois. O pronome substantivo é o que substitui, você lembra aqui que substituiu a Selma? E o pronome adjetivo, que acompanha o substantivo. Isso parece besteira, mas isso vai te ajudar demais em morfologia. Em morfologia, ó, em análise sintática. Morfologia já está te ajudando. Vamos lá para o texto de novo. Olha só. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Se eu falo assim para vocês, ó. Ai, gente, ó. Minhas filhas são lindas. Gente, esse minhas se refere a quem? Filhas. Filhas é um substantivo. É um substantivo. Palavra que acompanha o substantivo, que é um pronome adjetivo. É um pronome adjetivo. Eu sei que ele é um pronome possessivo. Ele não deixa de ser pronome possessivo, tá, gente? Quando você fala pronome possessivo, ele é possessivo. Mas no eixo horizontal, ele está acompanhando um substantivo expresso? Qualquer pronome que acompanha o substantivo expresso, nós vamos chamá-lo de pronome adjetivo. Ele tem algo em comum com o adjetivo, ó, que acompanha o substantivo. Preste atenção, ele não deixa de ser possessivo. Se eu falar assim para vocês, João estudou por isso ele passou. Gente, aqui já é diferente. Esse ele é um pronome, pessoal do caso reto, mas está substituindo quem? João. Ele não acompanha um termo expresso, ele substitui. Aí esse é um pronome substantivo. Então, um pronome, olha aqui pro gato, possui quantos papéis no texto? 2. Se ele acompanhar um substantivo expresso, nós vamos chamá-lo de pronome adjetivo. Se ele substituir, é o pronome substantivo. E eu quero esclarecer, um nome não anula o outro. Ah, esse mim é possessivo. Tá bom, meu querido, ele é possessivo. Mas textualmente está acompanhando o substantivo expresso, pronome adjetivo. Eu preciso dessa nomenclatura porque é ela que vai, essa nomenclatura que nos ajudará em análise sintática. Essa nomenclatura mais textual. Eu estou preparando vocês para que você entenda plenamente a tal da análise sintática. Beleza, galera? É isso que eu estou fazendo. Vamos detonar. Ah, professor, isso é bom demais. Então esse muito acompanha a força, que é um substantivo, é um pronome adjetivo.
né? E aí, galera, nós vamos ter também a mesma ideia do pronome a gente tem com o numeral. É uma palavra variável que, em regra, possui função quantificadora ou ordenadora. Como ocorre com os pronomes? Há no texto dois tipos de numeral. Numeral, substantivo, substitui o substantivo, e numeral, adjetivo, refere-se ao substantivo. Então existem dois tipos. Dois tipos de numeral. É igual o pronome. Se você olhar aqui, ó, na tabela, não existe? Já estou matando essa questão com vocês, ó. Não existe o numeral adjetivo? Também vai ter o numeral aqui, ó, substantivo. É o que substitui o substantivo. Então, se eu chegar aqui, ó, só para você ter uma visão textual, eu quero muito de vocês uma visão do texto. As Olimpíadas de Pequim, entre 8 e 24 de agosto, servirão como um divisor de águas para o governo federal e o COB, Comitê Olímpico, tal. Dirigido por Carlos Arthur Nussmann. O primeiro, a revelia do segundo. Definiu metas, ó. O primeiro é um numeral. Que substitui quem? O governo federal. É um numeral substantivo. O segundo, ó, a revelia do segundo definiu metas, tal. Enquanto o segundo, quem é o segundo? O COB, Comitê Olímpico. O segundo. Então são numerais substantivos. O primeiro substitui governo federal e o segundo, o COB. O que é um numeral substantivo? Ele substitui o substantivo. Eu falo assim, a Maria e a Joana passaram. As duas são disciplinadas. Esse duas está substituindo Maria e Joana, é um numeral substantivo. Está fazendo a vez de um substantivo. Agora existe um numeral adjetivo, ó. A PGR, Procuradoria-Geral da República, e a Polícia Federal arquivaram pelo menos 10 investigações. Esse 10 é um numeral que acompanha um substantivo investigações. Agora, meu bebê é um numeral adjetivo. Porque acompanha o substantivo expresso. Por isso que nós chamamos de numeral adjetivo. Professor, eu não estou gostando ainda do curso porque a gente está fazendo pouca questão do CESP. Nós vamos chegar lá. Eu estou te preparando. Estou preparando você. Pode ficar tranquilo. Você vai enjoar de fazer questões do CESP, tá? Te garanto. Olha só, agora eu quero ilustrar para vocês que o advérbio, ele pode aparecer assim. Eu quero dar um exemplo básico de cada. Opa, foi mal. Eu quero esse claro, esse muito e esse muito. Eu quero te mostrar o seguinte, meu bebê. O professor fala claro. O professor é claro? Não. Professor, você é claro, tá? Mas aqui não está falando que o professor é claro. Ele fala deste modo, ele fala claro, ele fala claramente. Nós temos aqui um advérbio, um adjetivo adverbializado. A relação é com o verbo, é o modo como ele fala. Então, gente, aspecto geral do advérbio. Só olhar na tabela lá, área dos verbos. É palavra que se refere a verbo. Agora, quando eu falo, o professor fala muito claro. Eu continuo entendendo que o professor fala claro. Vamos lá. Eu continuo entendendo isso aqui, ó, que o professor fala claro. É um advérbio. Só que ele fala, não só fala claro, ele fala muito claro. É um advérbio. Então, um advérbio pode se referir ao verbo? Pode. Um advérbio pode se referir a outro advérbio? Pode. Um advérbio pode se referir ao verbo? Pode. Um advérbio pode se referir a outro advérbio? Pode! Pode. Perfeitamente. Perfeitamente.
eu quero que você entenda aqui, ó. Tem muito aluno que vai falar assim, professor, muito claro para mim é uma locução adverbial. Fala muito claro, uma coisa só. Não. Cada um tem o seu sentido, ó. Ele fala claro, é o modo. Agora, o muito já está dando intensidade para o advérbio claro. Cada um tem o seu sentido, então não é uma locução. Porque cada um tem o seu sentido. Eu poderia dizer só que ele fala claro. Se eu colocar o muito, é muito claro. Então, aspecto geral do advérbio é palavra que se refere a verbo. Mas o advérbio pode se referir a outro advérbio? Pode. Olha a próxima, vamos para o slide. O professor fez um relatório muito claro. Olha que lindo. O professor fez um relatório muito claro. Esse muito se refere a claro. Só que claro aqui agora já muda, se refere a relatório, que é um substantivo. Então esse claro é um adjetivo. Agora eu tenho palavra que se refere a adjetivo, é um advérbio. Palavra que se refere a adjetivo é um advérbio. Palavra que se refere a adjetivo é um advérbio. O relatório não é claro, o relatório é muito claro. O relatório é bastante claro. É muito claro. Agora, entenda. Este muito, meu amor, se refere ao adjetivo. Palavra que é adjetivo é advérbio. Então, nós temos quantas possibilidades de ter advérbio? Para você não ter desculpa que não está entendendo. Palavra que se refere a verbo, aspecto geral. Mas pode se referir a um adjetivo, pode se referir a outro advérbio. Tudo bem, Elite? É isso que eu quero de vocês. É isso. Isso mesmo. Tá bom? Então, agora, nós sabemos que existem alunos que veem o muito e já chama de advérbio de intensidade. O cara vê o muito e já chama de advérbio. E caiu uma questão no CESP 2017 sobre isso. Nós faremos nos exercícios. Por enquanto, eu estou te preparando. Porque o cara já vê muita intensidade. Tá mais assim no masculino. Meu aluno, não. O que você vai fazer? O deputado tem muito dinheiro. Muito se refere a dinheiro. Escondido é o adjetivo de dinheiro. Então, dinheiro é um substantivo. Então, este muito, meus amores, não tem como ser advérbio. Professor, por que esse muito não é advérbio? Porque ele está se referindo a um substantivo. Ele vai ser um pronome adjetivo. Professor, mas eu tenho que saber o que é pronome, é importante. Aqui a gente já está aplicando ao texto. Quando eu digo muito, lembre-se, gente, existem uns pronomes chamados de pronomes indefinidos. Muito dinheiro. Você não sabe a quantidade certa. Se são 10 mil, 30 mil. Você não sabe a quantidade certa. Muito dinheiro é muito dinheiro. Né? Então, é uma quantidade indefinida. Isso não está qualificando o dinheiro. Existem os pronomes indefinidos. Muitos alunos, você não sabe a quantidade certa. Mas por que eu chamo? Mas o mais importante, vamos lá olhar no texto, é você entender que esse muito não é advérbio. Porque para ser advérbio, ele tem que se referir a um verbo, a um advérbio ou a outro advérbio. Ou a um adjetivo, desculpa. Mas aqui esse muito se refere a substantivo. Quando a gente for fazer o item do CESP sobre isso, você vai ter que acertar. Tem que olhar assim, pô, arrebentei, professor. É isso que eu quero de vocês. Beleza, galera? Estão me entendendo de verdade? Eu quero você arrebentando nisso aí, tá? Arrebentando. Então, eu vejo muito e já falo que é advérbio. Não! Para ser advérbio, aspecto geral, são quantas relações? 3. Não se esqueça disso. Você tem de dormir com esse negócio de área do nome, área dos verbos, área dos conectivos. Você quer fazer muito exercício do CESP? Nós vamos chegar lá. Espere. Nós estamos na segunda aula de conteúdo. A primeira foi a introdução, não é assim? Você vai ficar fera. Beleza? Galera, Deus abençoe vocês e até a nossa próxima aula.